Acho que a primeira questão que aparece à primeira vista, que é, digamos assim, é o miolo da confusão, é quem é, né, o que é o governo Bolsonaro. O que aconteceu? Que governo é esse? De onde ele veio? O que ele pretende? O que ele pode fazer? O que ele não pode fazer? Quais são os limites políticos desse governo? Enfim, quais são as características essenciais, né, dessa mudança que houve no poder político no país com a saída do governo Temer e a entrada do governo Bolsonaro. Algumas pessoas, por exemplo, dizem o seguinte, né, em setores da esquerda se fala, a esquerda que mais se esforça para ser combativa fala o seguinte, que o governo é um governo inimigo dos trabalhadores. Tudo bem, mas até aí o que mais teve no Brasil foram governos inimigos dos trabalhadores. Governo amigo do trabalhador é que é raro. Tá? Então isso aí não quer dizer absolutamente nada. Outros, como é o caso do PT, né, que eu acho que é um dos grandes responsáveis pela situação de confusão, principalmente a ala direita do PT, fizeram uma campanha eleitoral demagógica, falando que se o Bolsonaro conseguisse uma vitória eleitoral, isso aí seria o apocalipse, seria a vitória da barbárie contra a civilização, seria o fascismo, etc. e tal. Terminada a eleição, nós todos tivemos a oportunidade de ver o candidato a presidente do PT desejando boa sorte ao apocalipse, a barbárie e o fascismo, e desejando que ele fosse bem sucedido na sua obra apocalíptica, bárbara e fascista. Então isso daí, logicamente, que jogou todas as pessoas que participaram da campanha, que viam essa campanha como uma forma de luta contra o fascismo, numa confusão da qual é preciso sair em algum momento para poder levar adiante uma mobilização efetiva, né? Aqui, eu acho que é oportuno nós fazermos um comentário sobre as campanhas eleitorais em geral, né? Porque muita gente acha assim, né? Eu acho que vários setores do PT, inclusive, foram educados nessa doutrina, que é uma doutrina nefasta, que é que a eleição é o centro do mundo político, né? A conquista de cargos nas eleições é o objetivo fundamental de todos os partidos e, portanto, na eleição vale tudo. Se você tiver aí que mudar completamente seu programa para ganhar a eleição, está valendo, porque finalmente, né, os fins justificam os meios, né, e qualquer meio que permita ganhar a eleição seria bom para o fim de ganhar a eleição. O problema, né, esse é um problema muito grande que a gente precisaria explicar, é que não é assim. A conquista de cargos através das eleições, do ponto de vista daqueles, vamos entender bem, né, que querem transformar o país, que querem resolver os problemas do país, que querem atacar as bases da exploração e da opressão centenária que existe no Brasil, a eleição não tem essa importância, não pode ter essa importância. A eleição no Brasil, todo mundo sabe, é um meio de perpetuação do status quo. Ela é controlada, ela é cada vez mais controlada pela burguesia, né? A burguesia nunca permitiu que houvesse eleições livres no Brasil. As pessoas, né, que conseguem, num dado momento, cargos no aparelho do Estado, eles cumprem um papel secundário nesse aparelho do Estado, né? Espalha-se a ilusão de que o cidadão candidato do PT, eleito governador do Estado X, e ele, por exemplo, se transformou em dono do Estado. Isso é uma bobagem, né? O poder de ação dele é minúsculo, e se ele não fizer um acordo, né, que praticamente mantém a situação inalterada, ele nem governar ele vai. Essa aqui é a grande realidade, né? Então, quando você
leva adiante uma campanha política com uma série de propostas e com uma tática e uma estratégia que desorienta as pessoas que estão participando da campanha eleitoral, o prejuízo é muito maior do que o resultado final. Você pode eleger um deputado, mas às custas de uma enorme confusão política. É o que nós acabamos de ver na campanha do PT, né? Nós saímos da campanha eleitoral com uma derrota que era absolutamente previsível, dado o fato de que a burguesia começou a fraudar essa eleição já no momento do golpe de Estado de 2016, que ela estava decidida a não deixar o Lula participar da eleição e que ela não queria que o Lula participasse da eleição para garantir a vitória de um candidato do golpe. Isso era uma situação dada, uma situação óbvia, né? E, portanto, nessas condições, você se lançar uma campanha eleitoral sem nenhum conteúdo político decisivo, abandonar todas as questões políticas relativas ao golpe, abandonar até mesmo a defesa do Lula que estava na cadeia e tudo mais, é uma campanha eleitoral que produziu um fortíssimo desnorteamento político e que nos conduz a essa situação, novamente, né, de paralisia da luta contra o golpe. E agora, né, aqueles que participaram da campanha e que falaram que a vitória do Bolsonaro era o fim do mundo, era o apocalipse, não sabem o que falar diante do Bolsonaro no governo, uma vez que a vitória se concretizou. Se você olhar, né, se nós olharmos os intelectuais da esquerda, o público nas redes sociais, etc. e tal, você nota que ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe que governo é esse que subiu, se ele é realmente o apocalipse, se ele é o fim do mundo, se ele é o estabelecimento da barbárie no governo, se o governo é fascista, se Hitler está no poder ou não. Ninguém sabe nada. O comportamento das pessoas que falaram isso agora dão a entender que é exatamente o contrário, está tudo normal. Temos aí o Bolsonaro, uma figura desagradável, tá? Mas o mundo continua exatamente como estava antes do golpe. Num certo sentido, é até curioso dizer isso daí, a situação está até melhor, porque antes do golpe se falava que a gente estava num golpe de Estado. Agora, nós temos um presidente legitimamente eleito pela vontade do povo, e a situação se normalizou. Quer dizer, a confusão se estabeleceu com toda a força possível. Esse é o resultado, não do acaso, não da vitória do Bolsonaro, mas de uma política que só serviu para encobrir os acontecimentos, encobrir os fatos. Quer dizer, o prejuízo que essa política causa não foi compensado por nada. O que aconteceu no final é que PT, PSOL, PCdoB elegeram alguns deputados aí, né? Não tem número suficiente para ter uma influência decisiva no Congresso Nacional, e o Bolsonaro está no governo e ninguém sabe o que vai acontecer. Esse é o resultado final da campanha eleitoral, né? Observando todas as colocações, você não encontra uma definição clara do que a gente deve esperar do governo Bolsonaro. Eu acho que essa é a primeira questão. Nós já falamos disso em outras oportunidades, mas é importante retomar o assunto e voltar na questão.